Bom, meus amigos, como anunciado, a minha exposição no primeiro vídeo sobre prescrição continua nesta gravação, na qual a gente ainda vai discutir uns pontos relevantes sobre este assunto. Bom, e quais são os prazos de prescrição? Estes prazos, no direito civil em geral, são aqueles previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil. O artigo 205 fixa prazos de 1 a 5 anos de prescrição para situações específicas, destacando entre elas a reparação de danos, cujo prazo de prescrição é de 3 anos, por exemplo, e a pretensão para cobrança de dívidas líquidas constantes de documentos, cujo prazo de prescrição é de 5 anos. Fora das situações listadas no artigo 206, o prazo prescricional será o geral, de 10 anos, previsto no artigo 205, independentemente de o direito a ser invocado ser de natureza pessoal ou real. Todos os demais prazos previstos no Código Civil são de decadência. E com esse critério, o legislador estabeleceu com absoluta segurança para todos os legislados a definição de quais prazos são de prescrição e quais são de decadência. Uma definição que não existia no Código de 1916 e que, felizmente, foi reparada no novo diploma normativo. O início da contagem deste prazo é o momento da violação do direito, que é quando nasce a pretensão. Importante destacar, todavia, que, segundo o artigo 196 do Código Civil, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. E o artigo 192, também do Código Civil, diz que as partes não podem alterar os prazos de prescrição. Aqui o Código novamente coloca fim a uma antiga polêmica com relação à possibilidade das partes reduzirem os prazos prescricionais. A partir de 2002, não há mais discussão quanto à impossibilidade dessa prática. Bom, mas eu mencionei há pouco que há circunstâncias que impedem ou que suspendem o curso da prescrição. E aí é importante, então, destacarmos quais seriam essas. Se o direito for violado durante a situação prevista em lei, ela impedirá, prevista como uma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, esta causa impedirá o início do prazo prescricional, que somente começará a ser contado quando a situação deixar de se fazer presente. Mas se o direito for violado antes da ocorrência do fato previsto no Código Civil, o prazo que já havia se iniciado, o prazo prescricional, se suspende, ou seja, deixa de ser contado para voltar a transcorrer de onde parou quando a circunstância suspensiva se extinguir. As hipóteses legais serão consideradas impeditivas da prescrição ou suspensivas, portanto, dependendo de quando ocorrerem. Tais hipóteses estão previstas nos artigos 197 do Código Civil, tendo como inspiração os laços que unem as pessoas ali apontadas. E no artigo 198, tendo em vista a condição excepcional das pessoas ali indicadas. Carlos Roberto Gonçalves e Nelson Rosenwald, por exemplo, entendem que essas listas seriam taxativas. Somente aquelas hipóteses ali impediriam o curso da prescrição ou a suspenderiam. Mas outros autores defendem que aquelas situações comporiam uma lista meramente exemplificativa, diante do princípio segundo o qual, contra o incapaz de agir, não corre a prescrição, que é um princípio que protege pessoas impedidas por circunstâncias alheias à sua vontade, como a greve no fórum, por exemplo, de agir dentro do prazo prescricional. O artigo 199 do Código Civil ainda parece mencionar outras causas suspensivas. Contudo, se observarmos bem a sua redação, percebemos que ele trata, em verdade, de situações em que a pretensão sequer nasceu, pois o direito ainda não pode ser considerado violado. Por isso, não se pode falar em prescrição. Foi um excesso de zelo do legislador, uma preocupação em sanar qualquer tipo de dúvida. E em inovação frente ao código anterior, o diploma de 2002 dispõe em seu artigo 200 que, quando a ação
se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Tal medida se embasa no fato dos prazos prescricionais terem sido diminuídos pelo Código de 2002, em conjunto com a conhecida demora das apurações criminais. Se não houvesse a suspensão a que eu agora comento, a pessoa lesada, quando tivesse em mãos o título executivo que representa a sentença criminal, fruto de um demorado processo de apuração, não teria mais como cobrar qualquer reparação diante da prescrição que certamente teria ocorrido no direito civil. É, portanto, a apuração criminal do fato uma outra causa impeditiva do transcurso da prescrição. Mas eu também mencionei agora há pouco causas interruptivas da prescrição, que são situações que, uma vez ocorridas, fazem com que o prazo prescricional seja zerado, voltando a ser contado por inteiro de novo, como se a violação ao direito houvesse acabado de acontecer. Essas causas de interrupção decorrem de atos sempre do credor, que é o prejudicado pela prescrição. Atos que manifestam um interesse de proteger o seu crédito. Mas essa interrupção só pode acontecer uma única vez, caso contrário, o credor faria sucessivas interrupções, com intuito às vezes até abusivo, pensando apenas em perpetuar a sua capacidade de cobrança. Obviamente não é esse o interesse, o intuito do direito privado. Então ele permite que o credor interrompa o curso do prazo prescricional, zerando a sua contagem, mas ele só pode fazer isso uma única vez. São causas interruptivas da prescrição. O despacho do juiz, mesmo incompetente, ordenando a citação do réu em uma ação que busca a satisfação daquela pretensão. Na verdade, a interrupção ocorre mesmo com o juiz incompetente, mas deve ter havido a citação válida. O protesto judicial, que é um meio acautelatório, também interrompe a prescrição, assim como o protesto cambial. Também é uma causa interruptiva a apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, isto é, falência, insolvência civil, etc. Também interrompe-se a prescrição por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Podem ser interpretados como tais atos de reconhecimento, por exemplo, pagamentos parciais, pedidos de prorrogação de vencimento, etc. Como se nota, esta última hipótese que eu comentei é a única que se dá por ato do devedor. De todo modo, o artigo 203 do Código Civil permite que qualquer interessado na interrupção da prescrição possa se valer das prerrogativas previstas nos incisos do artigo 202 do Código Civil. Ou seja, o credor do seu credor pode interromper a prescrição de uma pretensão que ele tenha contra você, visando ao aumento do patrimônio do seu credor, o que ajudaria o credor deste no recebimento do seu próprio crédito. Outros prazos prescricionais, assim como outras causas de impedimento, suspensão e interrupção, são previstas em leis especiais, mas aqui eu vou tratar apenas da regra geral e ampla do Código Civil. Bom, também não podemos esquecer que há pretensões imprescritíveis e, portanto, não se aplicam as regras que eu discuto aqui nesta videoaula. São pretensões imprescritíveis, as que protegem os direitos de personalidade, como direito à vida, honra, liberdade, integridade física, moral, imagem, nome, autoria, etc. As pretensões que se relacionam ao estado das pessoas, filiação, cidadania, condição conjugal, pretensões que decorrem de exercício facultativo ou de direito potestativo, como inclusive já havia mencionado aqui, pretensões referentes a bens públicos, pretensões que protegem o direito de propriedade e pretensões de reaver bens confiados à guarda de outrem, em depósito, penhor e mandato, por exemplo.
Mas a imprescritibilidade não se estende aos direitos patrimoniais decorrentes das pretensões imprescritíveis. Por exemplo, se por um lado a ação de Estado é imprescritível, uma ação de reconhecimento de paternidade, por exemplo, o direito de herança decorrente da paternidade, essa prescreve. Assim esclarece a súmula 149 do Supremo Tribunal Federal. O outro exemplo é o da proteção ao nome, que é uma pretensão imprescritível, mas a pretensão de reparação por danos morais decorrente da mesma violação ao nome, esta sim deve seguir os prazos do Código Civil. Bom, fico por aqui nessa minha exposição, espero que ela tenha sido útil a vocês, tenha sido proveitosa. Mas antes de me despedir, convido a todos a conhecerem o meu canal no YouTube, a assinarem o canal e também visitarem e lerem o meu blog jurídico, o Livre Convencimento, cujo endereço vai aparecer na tela. Agradeço a atenção de todos e espero revê-los numa nova gravação. Obrigado.